A lei de Gauss para o campo magnético é igual a zero. Isso implica que, independente de como seja o campo, o campo magnético gera linhas fechadas. Linhas fechadas. Se as linhas são fechadas, essa integral sempre é zero. Então, se eu pegar qualquer superfície, por exemplo, aqui, ó, essa situação aqui são duas correntes. Uma corrente saindo e uma corrente entrando aqui do slide. Se eu pegar uma esfera e colocar aqui, veja que tem linhas de campo cruzando, entrando, linhas de campo cruzando, saindo. No total vai dar zero, né? Aqui também, mesmo pegando situações, dois ímãs, né, dois polos magnéticos, eu pego mesmo dentro deles, vai dar zero. Essas linhas de campo sempre fecham, né? Aqui, ó, esse desenho deixa bem explícito as linhas de campo. Se a gente está falando, por exemplo, de corrente, se a gente colocar várias bússolas, a gente vai ver em volta dessa corrente, a gente vai ver que a bússola vai formar isso aqui, né? Ou, por exemplo, numa espira circular, né, a gente vai ver, né, esse tipo de comportamento, tá? E aí, isso é algo bem interessante. Então, a gente não tem uma grandeza física, né, medida que gera uma descontinuidade do campo magnético. Mas a gente já sabe todas as propriedades dela, que a gente chama ela de carga magnética, né? Então, a gente sabe que, a princípio, na natureza, pelo menos, a gente não pode afirmar que não existe. Mas a gente pode afirmar que parece que não existe. Os experimentos até hoje indicam que não existe carga magnética. Então, a carga magnética não existe. Se a carga magnética existisse, a gente já sabe todo o eletromagnetismo a partir da carga magnética, porque ela vai ser algo bem parecido com a carga elétrica, só porque uma gera campo elétrico e outra gera campo magnético. E aí, cargas magnéticas em movimento geram campo elétrico. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Então a gente já sabe todas essas situações. A gente saberia tudo. Mas a princípio a gente nunca viu, nunca mediu uma carga magnética, né? Isso implica que não tenha pontos de descontinuidade, né? Sumidouros ou criadores de linhas de campo, né? Igual a carga positiva e a negativa. Isso implica então que as cargas as linhas de campo são fechadas. E novamente, isso aqui vale para qualquer campo, tá, gente? Linhas de campo não se cruzam, tá? Então a gente vai ter esses círculozinhos aqui do campo, tá bom? Então, com isso, nós fechamos todas as propriedades do campo magnético, né? Então, a lei de Gauss nos diz que não existe carga magnética. Isso implica que as linhas de campo são fechadas. E a lei de Ampère nos diz como que correntes, né, ou cargas em movimento geram esse campo. Ah, professor, como é que fica ímãs, essas coisas? Isso eu vou deixar para resolver exemplos na aula de tutoria, que eu acho mais interessante a gente fazer isso. De qualquer forma, o experimento 3 também tem coisas falando sobre dipolos, né? Até é como vocês vão medir dipolos magnéticos. Então fica para lá, tá bom?